Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Bem, Joyce, você acabou de ter uma experiência onde você foi capaz de fazer tudo o que queria fazer. Que tal nada? Justo dizer. E todos temos momentos assim na vida em que, seja fisicamente ou por outros motivos, que não somos capazes de fazer o que realmente queremos fazer ou o que estamos acostumados a fazer. Sabe, pode ser por causa da idade ou uma lesão ou apenas uma situação, uma circunstância. Certo. Então vamos ter uma boa conversa hoje sobre como você lida com isso, porque não é fácil quando o mundo parece estar girando e você está meio parada um pouco. Bem, sabe, Jindy, tudo realmente se resume à atitude. É como se você pudesse tomar atitude, isso vai me deixar louca, ou dizer, vou lidar com isso um dia de cada vez. E caso haja alguém que não saiba qual foi a minha situação, bem rápido, eu fiz uma pequena cirurgia nas costas no dia 24 de abril. Era para ser uma recuperação de 2 semanas, mas houve um coágulo no local da cirurgia. Tive muita dor, tive que voltar no dia seguinte, fazer uma segunda cirurgia, que gerou danos em alguns nervos da perna direita, então fiquei 2 semanas no hospital, na reabilitação, para ter força na perna direita, sabe? Eu fui para casa e ainda não estava forte o bastante, mas fui melhorando um pouco a cada dia. No entanto, no processo disso, eu caí, quebrei a perna esquerda, no tornozelo. Então, realmente, não podia fazer nada. Não andava com nenhuma das pernas e assim, eu não podia, tive que usar uma bota que vinha até aqui no joelho e me disseram, temos 3 cores, cinza, cinza e cinza. Então eu disse, acho que vou levar a cinza. E então eu estava tendo dificuldade em usar minhas roupas, sabe? E por aí vai, sabe? Você passou muito tempo sem conseguir colocar nenhum peso na perna, não dava pra fazer nada. Sim, fiquei numa cadeira de rodas por um bom tempo, é claro. Eu sei que há pessoas que vivem em cadeiras de roda o tempo todo e assim, sabe? Eu não estou dizendo isso por pena de mim, estou dizendo que isso realmente marcou fortemente a minha vida. Sim. E isso durou, eu diria, um total de... Eu estou bem agora, ainda com um pouco de dor no pé, ainda sinto um pouco de fraqueza, mas não muito. Estou voltando aos poucos. Agora, obviamente, saindo e fazendo coisas, mas durante quase 3 meses, como eu disse, eu ia a 3 lugares, a cadeira, o vaso e a cama. E foi literalmente assim. Isso é difícil. E então eu aproveitei o tempo e escrevi um bom livro chamado Não Pense Demais, que ainda não está disponível, então não ligue para nós pedindo, não vai ser lançado ainda, mas algumas coisas, sabe, eu realmente desde o início disse ao Senhor, eu quero fazer o que eu ensino as pessoas a fazerem em situações como essa. E foi muito importante para mim que eu me comportasse da maneira que eu diria a outras pessoas para se comportarem na situação. Então, sabe, desde o início eu me propus a acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito. E, sabe, eu não entrei no porquê. Acho que as pessoas... Não que você não possa perguntar a Deus porquê, Ele não fica bravo se você perguntar, mas geralmente tudo o que isso faz é deixar você confuso. Porque nem sempre você obtém respostas, ou às vezes acha que recebeu uma e acaba não sendo aquela resposta. Há momentos em que Deus lhe dirá o porquê, sabe? Mas eu não cheguei a pensar, sabe, eu fiz algo errado que causou isso, eu abri uma porta para o diabo, agora eu pedi a Deus se eu fiz algo que abriu a porta, por favor, mostre-me. Mas não acredito em sair escavando, porque você só acaba tendo muitos problemas fazendo isso. E eu apenas decidi que eu tinha que levar um dia de cada vez. E não
Quando você deixa sua mente começar a pensar demais, oh, nossa, 12 semanas, terei que usar aquela bota por 12 semanas, eu contei quantos dias, vão dar mais ou menos 100 dias, meu Deus, o que vou fazer? E claro, tivemos que cancelar algumas conferências, odeio decepcionar as pessoas e eu odeio não ser capaz de fazer o que... Não poder fazer o que você queria e se sentia chamada para fazer. Sim, mas o que eu podia fazer? E foi uma situação muito desafiadora, mas eu fui muito abençoada, minha família se mobilizou para ajudar-me, e eu realmente, por um bom tempo, não podia ficar sozinha, tinha que ter alguém comigo 24 horas, porque precisava de ajuda para ir ao banheiro e tudo mais, e a minha família, eu tenho 4 filhos, eu também tenho noras e meu marido, e eles fizeram turnos, sabe? Turnos de 4 horas, e alguém ficava comigo o tempo todo, e uma das minhas filhas ficava comigo à noite, ela não ficava durante o dia. E demos muitas risadas, sabe? Eu assistia muitos filmes bons, eu li livros, eu me recusei a sentir pena de mim mesma. É que todas essas coisas são tão tentadoras, mas não fazem bem algum. E eu sei que há pessoas nos assistindo hoje que têm situações muito piores do que estou falando, mas a atitude, ela realmente faz toda a diferença. Então, quando você realmente teve essa percepção, eu não vou ser capaz de fazer essas coisas que eu normalmente faço, que eu sinto que Deus queria que eu fizesse. E como você começou a processar isso de uma maneira diferente? Porque é uma grande mudança para qualquer um passar por isso, onde de um dia para o outro, bem sabe, as coisas são diferentes agora. Seu pensamento. Seu pensamento é o que desenvolve sua atitude, sabe? Eu sempre digo que quando algo muda, se você não gosta da mudança, a primeira coisa que precisa fazer é mudar de ideia sobre a mudança. Sim. Em outras palavras, digamos que tomamos uma decisão aqui no trabalho e nem todo mundo gosta. Bem, vai acontecer de qualquer forma. E assim, eles podem mudar de ideia sobre a mudança que estamos fazendo, então isso pode ser agradável para eles. Certo. Mas qualquer coisa, sabe, algo muda em seu trabalho, ou então eles te mudam para um setor que você não quer. Sim, claro. Sabe, há todos esses tipos de coisas que acontecem em nossas vidas que não gostamos. Sim. Mas não podemos fazer nada a respeito, é algo que está fora do seu controle. Eu não podia consertar minha perna, eu não podia desfazer o dano que havia sido feito nela. Eu tive que dar tempo para me curar e fazer a terapia, exercícios e, sabe, isso nem sempre é divertido porque não é agradável, doloroso, dói. sim. E muitos profissionais me disseram, é incrível como muitas pessoas não fazem os exercícios e nunca superam o dano causado nelas mesmas. Então eu encorajo a qualquer pessoa que nos assiste, se você teve algum tipo de dano ou uma lesão e estão dizendo para você fazer algum tipo de fisioterapia, você precisa fazer. E pode não ser fácil, mas é mais fácil do que ficar nessa mesma situação a vida inteira. E assim, realmente, tudo isso não importa como você faça, isso está em seu pensamento, está em sua atitude, sabe? Houve alguns dias em que eu comecei a me sentir meio assim, mas aí eu dizia, não vou por aí, eu não vou nessa, eu vivi minha vida assim no passado, e isso não ajuda, não faz o tempo passar mais rápido, e ninguém quer ouvir isso, sabe? Elas não é que as pessoas não tenham empatia por você, mas ninguém quer ouvir alguém reclamar o tempo todo e resmungar sem parar. Nós temos que agir do modo certo. Sim. E foi interessante porque você havia compartilhado um pouco dessa história e então, alguns dias depois você me ligou e disse, logo depois que eu disse que ótima atitude eu tive, eu comecei a ter, sabe, os vislumbres de uma atitude não tão boa e isso me fez sentir melhor com a vida em geral. Mas você tinha que ver isso e corrigir o curso e tomar uma decisão. O que eu vou fazer diferente para que isso não continue? Isso. O diabo adora quando você dá um testemunho de uma vitória. Sim. Para tentar tirar isso de você. Sim. Então, no dia seguinte, eu
sofri 2 ataques na minha mente para começar a sentir pena de mim mesma. Eu tive que dizer em voz alta: não, eu não vou aceitar isso. Sim. Então, como podemos ajudar alguém da nossa vida, alguém que é um amigo da família ou da igreja, que agora está em um ponto em que talvez esteja isolado e não consegue fazer o que costumava fazer? Como encorajá-las? Quais são as coisas importantes? Bem, como eu disse, minha família me ajudou muito. Acho que quando você conhece alguém que não consegue fazer as coisas por si, seja prático. Coloque um pouco de ação na sua empatia. A Bíblia diz que Jesus foi movido pela compaixão. E assim, pessoas que estão assim... Isso é muito bom, ele não sim, ficou parado sim. com isso. E a compaixão real, sabe? Sim. Uma coisa é apenas sentir um pouco de pena de alguém. Mas quando você tem compaixão real por alguém, você vai ajudá-lo. Sim. Então pergunte o que você pode fazer por eles. Há algo que eu posso fazer por você se eles não conseguem sair? Eu tive pessoas cozinhando para mim. Ganhei muitas flores, tinha muita gente orando por mim. Ore pelas pessoas. Diga-lhes, eu estou orando por você, sabe? Uma pessoa me mandou uma mensagem hoje, ainda estou orando por você. Todos os dias você está bem? Eu acredito que não foi apenas a minha decisão de ter uma boa atitude. Acho que as pessoas terem orado por mim foi o que me deu forças para ter essa boa atitude. Nós não fazemos nada sem Deus, sabe? Sem mim nada podeis fazer, então. E sim, há uma decisão envolvida, mas você não pode só por decisão, tem que orar para que Deus te ajude e precisa dar a Ele todo o crédito e toda a glória. E eu sei que não poderia ter feito isso sem Deus, porque sou uma pessoa muito ativa, sabe? Eu não gosto de não ser capaz de fazer o que eu quero. E havia todos os tipos de pessoas me dizendo o que fazer. Sim. Tenha cuidado, não faça isso, sim. cuidado, não faça aquilo. E eu pensava, sabe quantos médicos eu tenho? Nessa hora todo mundo é médico, não é? E ainda tinha o Dr. Dave, sabe? E então... E Ginger, não adianta lutar contra algo sobre o qual você não pode fazer nada. Sim. Porque para algumas pessoas o que estamos falando será uma mudança permanente. Sim. Algo que mudou na vida delas, na saúde e há um ajuste a ser feito, porque não vai mais voltar a ser como era antes. Então, muitas vezes nós nos frustramos tentando nos livrar de algo que só Deus pode fazer algo a respeito, ou tentando ter algo que não temos e que só Deus pode nos dar. E assim, precisamos aprender, como Paulo disse, eu aprendi a ser contente, seja na fartura ou na pobreza, se eu estou gostando das minhas circunstâncias ou não, eu aprendi a ser contente. Acho que ele aprendeu isso, talvez, fazendo tudo da forma errada e vendo o quanto isso o deixava miserável, e depois percebendo que ainda poderia ter alegria em todas as situações, mas ele tinha que ter a atitude certa para isso. Sim. Algum incentivo final para alguém que possa estar tendo dificuldades com isso agora? Bem, confie em Deus, você vai ficar melhor e melhor a cada dia. E eu não acho que você tenha que dizer, bem sabe, esta é a minha sorte na vida, então eu nunca vou melhorar. Você sempre pode acreditar que pode melhorar, porque Deus é um Deus que opera milagres. E pergunte a Ele o que pode fazer para ser uma bênção para outras pessoas enquanto estiver nessa situação. E então lembre-se, um dia de cada vez. Não faça tudo ser grande, sabe? Apenas olhe para isso um dia de cada vez e Deus nos dá. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje não significa só o que vamos comer, mas o que precisamos para todos os dias. Sim, às vezes melhorar significa ver a bondade de Deus Certo. onde você está. Sim, amém. Muito obrigada. Não há de quê.